Mais de 500 crianças nascidas na Paraíba até a metade do mês de março desse ano foram registradas sem o nome do pai. O número divulgado pela Defensoria Pública Estadual revela uma realidade existente em todo o país. Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil, indicam que a falta de reconhecimento de paternidade chega a quase 7%, considerando todos os estados. Mas, de fato, quais as consequências na prática de não ter o nome do pai no registro de um filho? Qual a importância do reconhecimento dessa paternidade? É sobre esse assunto que a gente vai procurar entender melhor aqui no Câmara Aberta. E para isso convidamos o defensor público José Gerardo Rodrigues Júnior. Ele é coordenador do Núcleo Especial de Proteção à Infância e da Juventude da Defensoria Pública da Paraíba. Continuem com a gente, o Câmara Aberta está no ar. José Gerardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Michele. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre esse tema que é tão caro para a Defensoria Pública. Primeiro, eu gostaria de saber, eu acho que é um questionamento que a maioria das pessoas faz. O que leva, qual o contexto social que leva tantas mães a registrarem seus filhos sem o nome dos pais, dos referentes pais? Bem, em princípio, nós sabemos que é uma responsabilidade assumir uma criança, Nesse contexto, entende-se que tanto de 2019 para cá, como anteriormente, que o índice está crescendo de 2019 para cá, mas entende-se que o principal motivo para o qual as crianças são registradas sem o pai na certidão de nascimento, sejam por esse medo de assumir essa responsabilidade dos pais, apesar de ter outros motivos também que sejam ensejadores para esse fato. Qual, de fato, é a importância que o senhor pode falar sobre ter o nome de um pai reconhecido ali no registro? Qual a importância disso? A importância para a criança, além da possibilidade do reconhecimento da sua ancestralidade e a possibilidade do convívio da família paterna, ela consegue exercer diversos outros direitos, como o auxílio financeiro, que a gente chama de alimentos, ela consegue também exercer direitos previdenciários, direito a um plano de saúde, caso o pai seja empregado de uma empresa que forneça para ele, para seus dependentes, direitos sucessórios, direito ao nome, diversos são os direitos fundamentais que a criança tem possibilidade de exercer caso exista o pai registrado na sua certidão de nascimento. Eu ia perguntar sobre os direitos, o senhor fez uma explanação sobre eles. Basicamente, quando a pessoa se torna adulto, isso pode ser realmente um problema, já que ela passou uma infância inteira, uma vida inteira sem o nome do pai ali, isso pode ser um problema na vida adulta, em que contexto especificamente? Bem, em princípio, durante a fase infantil, a gente nota diversos danos já com relação à sua psique, psicologicamente, especialmente em eventos comemorativos, como o Dia dos Pais, mais especialmente. Com relação a quando a pessoa se torna adulto, ele já não vai mais exercer seus direitos financeiros, o auxílio paterno econômico deixam de ser mais importantes, como na fase quando é criança. A fase quando é criança, já normalmente os alimentos são direitos muito importantes para as crianças, mas quando chega adulto eles diminuem com relação nessa fase, mas outros direitos eles deixam de exercer, como por exemplo direitos previdenciários, se for o caso de um adulto que tenha dependência econômica do pai, e direitos sucessórios também. Ou seja, se aquele pai que nunca foi reconhecido, ele constrói um patrimônio, aquele filho não reconhecido, que não tem o nome do pai, ele não tem direito à herança. Perfeito. Além dele não ter direito à herança, não vai ter direito a eventuais direitos previdenciários também, eventuais benefícios previdenciários, como auxílio, pensão por morte e outros benefícios. Também deixa da convivência familiar, Além dos direitos patrimoniais, tem também esses direitos de convivência familiar, que são direitos afetivos.
O senhor, no início da nossa conversa, falou sobre a questão do medo, né? Quando eu perguntei sobre o contexto social que leva as mães a não colocarem o nome não registrarem os seus filhos com o nome do pai. O senhor acha que esse medo está relacionado ao fato de uma perda de uma guarda ou existem outras questões envolvidas em relação ao medo de registrar com o nome do pai? As demandas que a gente recebe na Defensoria Pública, o que a gente verifica mais é a questão da responsabilidade do pai não quer assumir essa responsabilidade, porque ele já pensa que eu vou ter que prestar um auxílio financeiro grande, eu vou ter que prestar muito tempo, e a criança realmente demanda um determinado tempo, demanda determinados recursos financeiros para a gente criar. De toda maneira, poucas são as situações em que a mãe chega na Defensoria Pública de não ter registrado a criança por medo do pai tomar a guarda da criança. É possível essa possibilidade. De toda maneira, a gente tenta fazer essa educação em direito, explicar que a guarda dos pais, ambos têm o poder familiar e exercem igualmente o poder familiar, de modo que o juiz, na divergência do casal, se um não concordar com a decisão do outro, de quem vai ficar a guarda, e até questão de educação, eu quero matricular na escola, o outro quer noutra, religião, eu quero que meu filho precitue essa religião e o outro não concorde, em caso de divergência, quem vai decidir é o judiciário, no melhor interesse da criança. Mas há casos muito específicos de mães que sofreram algum tipo de violência, mas decidiram ter essa criança, mas não querem ter nenhum tipo de vínculo. A lei resguarda, de certa forma, essa mãe a não ter o registro do pai, não ter o nome do pai ali para aquele filho? Em caso de violência, é possível a extinção do poder familiar por parte do pai. Isso está previsto no Código Civil. Se o pai fizer alguma violência, algum crime, cometer algum crime contra tanto a genitora como os filhos, é possível ele perder o poder familiar, que é justamente essa possibilidade de ter tanto exercer qualquer poder com relação à criança, como ter o registro na certidão de nascimento. Quando os filhos já são adultos, já são grandes, passaram uma vida inteira na infância sem ter o nome do pai naquele registro, eles têm o direito de solicitar esse reconhecimento? Eles vão ter com isso alguns direitos que não foram concedidos na infância de volta, ou o que passou já não tem mais como retornar? Pronto, quando é adulto, a questão do registro de nascimento, a diferença é que para o pai registrar, precisa ter autorização do adulto. Se ele já for maior de 18 anos, o pai só consegue registrar se tiver autorização do filho. Ele tem que dar essa autorização, e ele querendo ou não, ele pode entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade, o adulto, a qualquer momento, que é um direito inalienável, imprescritível, e ele consegue exercer para o resto da vida. Direitos com relação a alimentos retroativos, isso muita gente pergunta: doutor, eu fiz 16 anos, fiz 18 anos, meu pai nunca prestou alimentos, eu posso pegar aqueles alimentos retroativos durante todo esse período de 18 anos e pedir logo uma bolada? Não pode. Direito ao alimento, ele pode ser exercido a qualquer momento, enquanto existir o poder familiar. No entanto, ele não retroage ao nascimento, ele retroage até a data em que você pediu, em que foi pedido, em que ele foi citado no processo. A partir dali ele começa a dever. Aí você vai adquirindo um retroativo. Mesmo que o processo se estenda, mesmo que, por exemplo, a pessoa deu entrada hoje, o processo se estendeu um pouco, e a partir daquela data da entrada, ela tem direito a um retroativo. Isso, a partir da data da entrada. Infância lá atrás. Exato. Por exemplo, se a mãe entrou com a ação, a criança já tinha 5 anos. E aí, a partir dali, o processo se encerrou com procedência do pedido, ação de alimentos, com 7. Ela vai ter direito a um retroativo enquanto a criança tinha 7 aos 5 anos. Enquanto a criança tinha 5 anos, até o seu primeiro dia de vida, ela não vai ter direito porque não teve o pedido anteriormente. Como é que o senhor analisa esses dados, esses números de quase 7% de crianças nascidas e registradas sem o nome do pai? É um número preocupante. Quais os fatores que o senhor acredita que fizeram com que esse número chegasse? E é uma realidade nacional, né? Exato, Michele. Esse número vem aumentando, esse índice vem subindo desde 2019.
Em 2020, das 54 mil crianças nascidas no estado da Paraíba, 2.400 crianças foram registradas sem o nome do pai. Em 2021, das 56 mil crianças nascidas na Paraíba, 2.900 crianças foram registradas sem o pai registral. E como já foi mencionado no início do programa, cerca de 550 crianças já em 2022 foram registradas sem o pai registral. De olho nesse número, o CONDEG alertou e realizou uma campanha chamada Meu Pai Tem Nome, já para chamar a atenção da sociedade, da população, fazer uma campanha tanto de reconhecimento voluntário de paternidade, como de educação e direitos, para a gente explicar a importância que tem esse ato para a criança e para a pessoa, e tanto para a mãe, como para o pai, como para especialmente para a criança, de conhecimento da sua origem, para ela poder exercer todos os direitos fundamentais inerentes ao estado de filho. O senhor acredita, então, que isso pode ter a ver com a pandemia? A pandemia pode ter feito com que essas mães tenham, de certa forma, ficado mais voltadas para dentro de casa, até pelo risco, né, de um bebê, a gravidez e tudo mais, e não terem ido em busca dos direitos? É possível. O motivo ao certo, ou os vários motivos que levou ao aumento desse índice, não se sabe ao certo, mas estima-se que a pandemia, sim, tenha sido um dos motivos para que esse número tenha crescido durante esse período. Ok, daqui a pouco nós voltamos aqui em estúdio com um bate-papo com o defensor público José Gerardo Rodrigues Júnior. Vamos saber mais sobre o trabalho da Defensoria Pública para diminuir o número de registros de nascimentos sem o nome do pai. Até já! Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil. E que no fundo do peito vocês sabem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer, deixar nascer no coração as coisas boas, ver esse mundo girar em volta da lagoa. A vida está voltando ao normal, mas o trabalho da Câmara nunca parou, mesmo durante a pandemia. Vamos continuar a defender e cuidar de você. Câmara Municipal de João Pessoa. O Câmara Aberta está de volta com o coordenador do Núcleo Especial de Proteção à Infância e Juventude da Defensoria Pública da Paraíba, José Gerardo Rodrigues Júnior. Nessa volta, eu gostaria que o senhor falasse um pouco assim sobre como é o trabalho do núcleo que o senhor coordena através da Defensoria para diminuir esses dados aí de registros de nascimento sem o nome do pai. Eu sei que teve a campanha, o senhor falou já, está acontecendo essa campanha, mas normalmente esse trabalho já é feito pelo núcleo. Exato, Michele. No dia 12 de março teve essa campanha, que foi uma campanha nacional, Meu Pai Tem Nome, mas durante todo o nosso trabalho, ordinariamente, a gente faz essas audiências de conciliação e mediação extrajudicial para conciliar os pais e assim incentivar o registro de nascimento de forma extrajudicial, sem necessário ingresso na justiça. E para isso contamos com o nosso, além do núcleo da infância, tem um núcleo da família e um núcleo de mediação e conciliação que atende de segunda a quinta-feira, das 7 da manhã até 1h, isso é o núcleo da família, e o núcleo de mediação e conciliação pela tarde. O núcleo da infância está aberto das 7h30 às 5h30, e a população pode procurar na rua Monsenhor Alfredo Leal, número 503, do bairro Tambiá. Então, é preciso que essa mãe que precisa ter esse reconhecimento, colocar o nome do pai no registro de um filho, ela busque a Defensoria Pública, busque o núcleo para agendar essa audiência de conciliação.
Isso. Na Defensoria Pública, como nós não conseguimos impor nossa decisão, só quem consegue impor é o Poder Judiciário, suas decisões, a gente recebe a mãe, encaminha uma carta convite para o pai, para justamente ele comparecer para essa audiência de conciliação e mediação extrajudicial. Nessa audiência de conciliação e mediação, a gente busca, além do reconhecimento de paternidade, a gente já consegue colocar ambos em diálogo para guarda, direito de visitas, alimentos, e com isso a gente consegue integrar num único ato, num único termo, todos os direitos inerentes que a criança necessita. Agora, se esse pai for uma pessoa que esteja desempregada, ele ainda assim, ele consegue... Existe alguma forma dele ajudar? O reconhecimento pode acontecer no papel, mas se ele não tiver como ajudar financeiramente esse filho, essa mãe, na criação desse filho? Entende-se o dever dos pais, essa responsabilidade e solidariedade dos pais em relação ao filho, tem que atender ao binômio necessidade e possibilidade. Primeiro vai ser dentro da possibilidade dos pais e da necessidade da criança. Um pai que esteja temporariamente desempregado, é possível ajustar esses alimentos, o auxílio financeiro, de acordo com a sua realidade. Caso não seja possível, há a possibilidade, inclusive, da criança solicitar alimentos dos avós paternos e avós maternos, se for o caso. Mesmo que sejam pais já maior de idade? Mesmo que sejam pais maiores de idade. Justamente pela necessidade, pelo princípio da solidariedade que existe entre os parentes daquela criança em sustentá-la. O senhor disse que é uma audiência de conciliação, há casos em que os pais não comparecem, não dão realmente um retorno àquilo ali, ou simplesmente não entram em acordo e não respeitam aquilo que é conversado na audiência? É possível. Quando um pai não comparece, ou quando ele comparece e não consegue chegar num acordo de reconhecimento de paternidade, em caso de dúvida, é possível até encaminhar para fazer um exame de DNA. Nesse dia 12 a gente fez exames de DNA na própria Defensoria Pública, mas como não é o caso de dúvida, ele não quer reconhecer e aí dá o direito à mãe e o filho ingressar com uma ação de investigação de paternidade, e aí nessa ação de investigação de paternidade, caso ele recuse a fazer o exame de DNA, há uma presunção legal de paternidade, que o juiz amealhado, juntando com outras provas, vai determinar a paternidade mesmo que ele não queira fazer o exame. Ou seja, não tem como se recusar porque ele pode ser responsabilizado, tem que ir fazer esse exame de DNA. Exato. Na justiça, a justiça impõe. Na Defensoria Pública a gente faz uma conciliação, caso ele não queira, e aí sim a gente ingressa com ação de investigação de paternidade, já acumulado com alimentos, guarda, direito de visitas, a fim de tutelar todos os interesses da criança. Essas audiências, elas contam de alguma maneira com a presença dos filhos, se já são um pouco maiores e não tão crianças ou bebês? Os filhos são representados pelo pai, normalmente aí vai ser pela mãe. O filho vai ser representado na audiência pela mãe. Não é obrigatório a sua presença, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente, nesses casos de guarda, quando interfere, quando for maior de 12 anos, quando for adolescente, é obrigatória a sua oitiva. Mas com relação a só a investigação de paternidade, alimentos, não é necessária a presença deles na audiência, basta ser representado, estando representado pela mãe é suficiente. O senhor acredita que esses processos, quando a criança já é maior, já compreende um pouco toda essa logística, né? Não são muito traumáticos para as crianças que se sentem rejeitadas por esse pai não querer reconhecê-las? Há situações em que realmente há um trauma, quando na audiência a criança escuta e já compreende e há aquela compreensão de rejeição por parte do pai. Só que há também uma rejeição já durante a vida. Eu acho que pior do que a rejeição no ato da audiência é a rejeição que ela já sofre durante a vida, na escola, nos eventos, em que há essa rejeição no auxílio material de alimentos afetivo do pai, e aí chega nesse ato, a justiça tende a tentar preservar o máximo possível as crianças e adolescentes, tanto é que hoje, em casos de violência, não em casos de família, mas em casos de violência, já existem leis para depoimentos especiais para tutelar, preservar justamente a dignidade da criança e do adolescente, e a fim de evitar essa violência institucional, que é denominada, quando a criança sofre por parte dos órgãos públicos uma exposição maior, o ato jurídico é feito de maneira a preservar o máximo possível os interesses da criança, né? E, inclusive os seus interesses psicológicos, psíquicos, para que não fique traumatizado
e não sofra mais ainda do que ela já vem sofrendo anteriormente. Eu sei que não é o papel da Defensoria em si, porque o senhor já explicou que essa ação do projeto, essas audiências, todo esse projeto para diminuir esse índice aí de registros de nascimento sem o nome do pai, é um trabalho de conciliação, um trabalho de conscientização, de educação. Mas assim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da responsabilidade afetiva, né? Porque essa questão do registro, ela traz a responsabilidade legal, a responsabilidade aos direitos que a criança tem, né? Da pensão e outros mais na fase adulta da vida dela. Mas a responsabilidade afetiva, ela também já é passível hoje de demandas judiciais, por exemplo? Exatamente. Tem se chegado um STJ e isso consolidou, a terceira turma e a quarta turma está seguindo a possibilidade do dano moral afetivo, que é quando o pai não intervém na vida o suficientemente da criança, não apenas com alimentos. Chegou-se ao entendimento de que, olha, não é só os alimentos que a responsabilidade do pai, mas sim uma demonstração de afeto, uma demonstração de interferência mesmo, não o amor. O STJ deixa bem claro isso, ó, a gente não pode impor que ninguém ame ninguém, mas você tem que ter essa interferência positiva na vida do seu filho, na vida da criança, para que ele consiga viver de maneira mais saudável psicologicamente. E nessa seara está se concedendo de forma excepcional o dano, o que a doutrina passou a denominar de dano moral afetivo. E para encerrar, como coordenador, defensor público, coordenador desse núcleo, que tem um trabalho tão próximo a essa questão dos registros com o nome do pai, né, os registros de nascimento, o que o senhor diria para essas mães que tiveram filhos e ainda não buscaram esse direito, de colocar o nome do filho, do pai do seu filho lá no registro dele? Pois é, você mãe, mesmo que você não queira contato mais com o pai, saiba que é importante, vai ser importante para a criança ter acesso, ter esse conhecimento da sua origem familiar, esse convívio com a família paterna, e para isso você pode procurar a Defensoria Pública, que o atendimento é totalmente gratuito, e a gente faz essa comunicação, comunica o pai, o que a senhora indicar, para chamar para essa audiência de conciliação, caso ele não queira fazer, e aí a gente já ingressa com a ação de investigação de paternidade, e isso pode ter certeza vai ser muito importante para a criança e para o seu filho ter uma vida cada vez mais saudável, com o exercício de todos os direitos que ele possa usufruir. José Gerardo, defensor público, coordenador do Núcleo Especial de Proteção à Infância e à Juventude da Defensoria Pública do Estado, muito obrigada aqui pela sua presença no nosso programa Câmara Aberta.